Olá, pessoal! Estamos de volta com mais episódios do nosso Heavycast, onde a gente traz um elenco de sonhos de líderes profissionais, empreendedores aqui do DF, de todo o Brasil, para trazer para você o que tem de melhor e de muitas trocas de ideias em relação à gestão de pessoas, empreendedorismo e estratégia. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima, uma honra ter ela aqui, uma parceira de longa data, mas uma profissional que a gente admira demais. Daniele Feitosa, ela é hoje superintendente já há bastante tempo do Sindicato Brasileiro de Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde. E hoje a gente vai bater um papo muito, muito rico, tenho certeza. A gente preparou para vocês aqui um roteiro incrível. E eu vou começar pedindo, Dani, primeiro que você se apresente. Ela tem um currículo super extenso, pessoal. Eu falei, Dani, não sei nem como é que eu vou começar te apresentando. São várias atuações. Eu falo que eu não sei como é que ela dá conta, né? Todas as vezes que a gente se encontra, eu falo, Dani, realmente é um equilíbrio aí de muitos papéis. Mas quero te dar as boas-vindas, te agradecer por você estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite e pedir para você contar um pouquinho aí, tanto da sua trajetória, quanto aí dessas posições muito estratégicas que você ocupa e exerce hoje. Maravilha. Primeiro, bom dia a todos. Quero agradecer o convite, Carol. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa saúde suplementar do DF do Brasil. A gente sabe que os desafios são muitos, né? Mas a gente também atua numa área muito nobre, né? Sim, Então, que gera muita satisfação, muito prazer. Então, hoje eu estou aqui na frente do Sindicato Patronal já tem 23 anos. bastante tempo. Estou na saúde do DF há 31 anos, né, eu iniciei minha carreira na saúde, no na Golden Cross na época, e aí vim para esse outro lado, né, representando os prestadores, e aí nunca mais consegui sair, né. E aí, nessa trajetória eu assumi alguns cargos, hoje eu estou também como conselheira de saúde do Distrito Federal, tentando fazer todo esse intercâmbio aí com a saúde pública, né, porque não existe saúde pública e privada, é a saúde da nossa Sim, população, né. Também assumi um cargo muito bacana, que é no CODES DF, que é uma instituição sem fins lucrativos, só com pessoas de altíssimo gabarito, que estão ali fazendo uma devolutiva gratuita para a população, mostrando ali todo o seu conhecimento e trazendo, benefícios para o setor como um todo. Então, no CODES eu estou como gestora da Câmara de Saúde, e a gente tem um livro chamado DF que a gente quer até 2050, com algumas metas aí para o governo do Distrito Federal. Essa é a minha atuação aqui no DF. aqui no DF, tá, gente? Porque existem atuações aí em nível nacional também, né, Dani? Exatamente. Então, por estar na cadeia, produtiva toda da saúde, eu estou como vice-presidente da FENAES, que é a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Brasil, e diretora da Confederação Nacional de Saúde já há alguns anos, né, que é toda a nossa cadeia, confederação, federação e sindicatos. E na confederação, há 2 anos, eu assumi um papel muito bacana, Carol, que é representar todas as mulheres empresárias, gestoras da saúde do nosso Brasil. Então, Poxa, é que um bacana. papel um pouquinho, importante, bem importante, mas bem delicado, né. As pautas femininas, elas, precisam ser tratadas, precisam ser, eh, reverberadas. Então, assim, eu estou com esse papel bem diferenciado aí, tentando buscar essa melhoria e trazer o protagonismo da mulher, tanto na área de empreendedorismo, mas também na área de gestão. Muito bacana, Dani. A gente começou o nosso papo hoje aqui, gente, extra estúdio aqui, falando exatamente de desafios que acompanham essa trajetória da mulher, né? Então, esse Exatamente. equilíbrio dessa jornada tripla, às vezes, que a gente tem, e a gente sabe que isso é impactante. A área de saúde tem suas peculiaridades, que são bem, bem específicas realmente do segmento. E aproveitando já esse gancho, então, quero saber, assim, o que que você considera que é o maior desafio, e imagino que sejam vários, de representar esse setor de saúde, né, equilibrando esses interesses das instituições envolvidas, e a gente sabe que tem um impacto, como você falou, nas necessidades da população como um todo, independentemente da gente estar falando de público ou privado. O que que você imagina e tem aí na sua trajetória que você vê que é desafiador, de fato, nesse contexto? Então, a nossa saúde, a gente está na terceira mais importante área da economia, né? Saúde, educação e segurança. Então, a saúde ela tem um papel muito importante, não só da saúde em si, mas o papel social, né? Então, assim, a gente tem muitas dificuldades, né? Primeiro,
manter aquilo que a nossa Constituição prevê, né, que é a saúde igualitária para todos. E a gente sabe das diferenças. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, só 1/3 da população tem plano de saúde. Então, 2/3 não tem plano de saúde, depende integralmente do SUS, né. Então, o que a gente tenta no serviço privado é criar uma condição para que essas pessoas que hoje dependem 100% do SUS, possam em algum momento utilizar a rede privada com condições diferenciadas. Mas como eu disse, é sempre desafiador, né, porque os custos assistenciais são altíssimos, a maioria dos insumos é em euro, em dólar, Sim. a tecnologia avança dioturnamente, né, você adquire um equipamento, no outro dia ele já está obsoleto, já tem um outro novo na praça, e a intenção é a cura, é buscar a saúde integral do ser humano, né, então, isso é desafiador, buscar o equilíbrio econômico, né, para que essa saúde seja de fato sustentável, então, um dos desafios. E aí se a gente entrar para essa área, por exemplo, de mão de obra, de gestão, também nós temos outros desafios. A saúde é muito complexa, muito específica, depende de muita qualificação, e a mão de obra, não só na nossa área, mas em várias áreas da economia, são complexas e precárias. Sim, e Dani, excelente, assim, o seu gancho, porque eu exatamente te perguntar agora sobre a atuação do próprio sindicato frente a essa questão de gestão de pessoas. A gente sabe que vocês têm uma atuação muito ativa, inclusive, parênteses, gente, a gente atua com a área de saúde dentro da nossa área de consultoria aqui no DF, 40% a 60% da nossa operação de consultoria estratégica é voltado para a área de saúde, clínicas, hospitais, e é muito comum essa questão do desafio ligado à gestão de pessoas. E a gente está falando aí desde estratégia de desenvolvimento, atração de time, mão de obra capacitada. E o sindicato, ele é extremamente atuante, né? Não é aquela ideia que às vezes as pessoas têm de sindicatos, que são sindicatos que você contribui e que nada acontece. Pelo contrário, né? É atuante, é um polo extremamente ativo dessa relação. A gente percebe todo a parte privada, principalmente de saúde, buscando muito e validando informações e questões com o sindicato. Chega a ser, assim, muito diferente do que a gente tem como algo que a gente observa aí nível até Brasil. Como é que o SPH, ele vem atuando em relação a esses pontos, especialmente ligados a desafios com gestão de pessoas aqui no DF? Então, de fato, o sindicato aqui no Distrito Federal, ele tem uma atuação diferenciada, né, eu acho que, há 23 anos, a direção, à época, decidiu contratar uma gestão profissionalizada, né, que não é o perfil dos sindicatos, geralmente aqueles que são eleitos em algum momento da sua semana, dispõem de algum tempo para ir ao sindicato tratar das questões coletivas, mas aqui no Distrito Federal a diretoria resolveu contratar uma gestão especializada, que no caso fui eu, e aí sim eu pude tocar o dia a dia do sindicato. Então hoje a gente representa 25.000 empresas, 140.000 empregados CLT. Fora os terceiros, os Sim. médicos, as empresas especializadas que não são, especificamente de saúde, limpeza, conservação, segurança. Então é um mercado monstruoso, né, nós Gigante. somos a segunda maior área da economia do Distrito Sim. Federal. Esse também é um dado que as pessoas geralmente não têm. Hoje a gente só é menor que o comércio, né, então, tem uma responsabilidade muito grande, são 140.000 empregados. E um outro detalhe que eu acho que é muito importante e traz todo esse diferencial, é que 76% da nossa mão de obra é mulher. Olha Então só. são muitos os desafios, como você falou, a maioria de nós temos aí até jornadas triplas, né, tem casa, tem família, tem trabalho, e saúde é cuidado, é atenção, é Sim. cuidado. Então assim, a gente vem trabalhando fortemente aqui no Distrito Federal para melhorar a qualificação profissional desses profissionais, né. Já tem algum tempo, já fizemos alguns Sim. trabalhos com vocês voltados para essa área, fazendo uma busca ativa para poder entender quais são os gargalos, quais são os gaps. Então é um mercado desafiador, né, porque a educação profissional hoje ela é muito precária. Você vê as discussões aí, recentemente o pessoal querendo colocar a saúde,
com treinamento à distância. Quer Uhum. dizer, hoje a gente precisa trabalhar muito mais o cuidado beira-leito, Sim, assistência integral completa, e aí vem a próprio sistema educacional contra tudo, e aí a gente recebe esse efeito no dia a dia, na assistência, no atendimento, né? E a gente está falando da mão de obra de base, de meio, mas a atividade fim também está comprometida com isso, né? Os sim, médicos, os demais profissionais, toda a cadeia produtiva com essa questão educacional. Então a gente tem um grande desafio. E com a queda da contribuição sindical obrigatória, o sindicato precisou se reinventar. sim. Então, hoje a gente não é só um sindicato patronal, a gente precisa estar envolvendo toda a cadeia produtiva, entender quais são os gargalos que os empresários têm, que seja ele na questão de mão de obra, que seja na compra de insumos, parcerias com bancos. Então, a gente acaba atuando em toda a seara empresarial. Não dá para você hoje estar preocupado só com a questão patronal, convenção Sim. coletiva, capacitação. A gente teve que abarcar o conglomerado todo da saúde para se tornar um sindicato diferencial e ter o atrativo para que o empresário venha e possa compor toda esse sistema, né? Então, Dar soluções de fato, né, para os problemas exatamente. que são problemas reais, problemas concretos. A gente percebe claramente essa atuação de vocês bastante ampla, com a visão bem holística a respeito de aonde é que a gente pode ajudar, né? Onde é que a gente Isso. pode apoiar e articular para ser melhor. E vocês realmente têm essa visão. Uma das pautas que aparecem para todos os sindicatos e que vocês acabam atuando bastante, mas para muitas empresas é temido, né? Que é o assunto das negociações de convenções coletivas. Vocês têm uma atuação muito forte em relação a isso, desde o estabelecimento dos pisos salariais, negociações importantes, né? Como é que esses processos de negociação acontecem? Qual a importância dessas iniciativas para as empresas? A gente sabe que muitas empresas, muitas clínicas, inclusive, em segmentos da área de saúde também, às vezes ainda estão desconectados desse tipo de assunto, que é um assunto extremamente relevante. Conta um pouquinho pra gente, você tem muita experiência com isso, conta um pouquinho pra gente dos desafios disso. A gente sabe que existe muita articulação, né, em torno disso, e desmistifica um pouco essa questão para quem às vezes está totalmente ainda desconectado desses assuntos. Então, esse é um ponto muito importante para a sobrevivência e sustentabilidade do setor. Veja, a gente representa 25 mil empresas. Hoje a gente deve ter 600 filiados, né? Que são as maiores empresas, que têm o maior número de empregados e que estão realmente preocupados com o sistema. E que qualquer movimento equivocado ou desconhecido do sindicato pode trazer um impacto internamente dentro das organizações e podendo levar essa organização até a falência. Sim, Nós tivemos um movimento recente com o piso da enfermagem, que trouxe um impacto de 300% na folha de pagamento. Então, muitos hospitais no Brasil estão sofrendo, alguns até com recuperação judicial e quebra, né, Dani? quebra, Uma situação dessa quebra um quebra. negócio. Não que a gente não ache que o profissional mereça ser Sim, mais valorizado, ter um salário mais dentro da sua realidade, mas uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que o sistema pode, sim, né? Então, assim, hoje a cadeia de saúde, ela trabalha no sistema de mutualidade. E nós temos os desafios, porque a nossa população hoje é muito envelhecida. uhum, Então, como o INSS, os novos subsidiam os mais velhos. Então, como a gente tem uma população já bem envelhecida e uma carteira mais envelhecida gera um alto custo, então acaba tendo as dificuldades. Então, você trabalhar aquela vontade do trabalhador com melhor condições de remuneração e o mercado não está pronto para devolver isso, para sim. subsidiar isso, gera o desequilíbrio, pode acontecer o que está acontecendo, né? Então, a gente tem notícia de muitos hospitais, inclusive em Goiânia, tão próximo de nós, faliu, né? E a gente aqui no DF tem alguns hospitais que estão em recuperação judicial após o piso da enfermagem. Então, fazer a negociação coletiva, que é entre a vontade e o que se pode fazer, é um desafio, né? Eu estou aí 23 anos fazendo isso. A cada ano é desafiador, porque as necessidades e a vontade da categoria é muito, muito latente. E a gente, com as nossas dificuldades, tentando ali mostrar que não há viabilidade econômica, a gente precisa manter o equilíbrio. Então, assim,
Muitas vezes é tranquilo, outras vezes não. Às vezes a gente consegue mostrar isso claramente. A mídia não ajuda muito, muitas vezes, né, porque mostra uma realidade totalmente diferente do que a gente consegue fazer. O empregador muitas vezes é visto como vilão e isso é um problema muito sério, né, que a gente tem no nosso país, Hum. não é aqui de Brasília. Então, o maior gerador de fonte e renda, deveria ser exaltado e até mesmo, eh, bonificado de alguma maneira com desajustes ou até mesmo compensações tributárias, mas infelizmente o mercado não vê dessa forma. Então, é desafiador. A cada ano, cada negociação, a cada rodada com os sindicatos laborais, o desafio é grande. Mas a gente tem conseguido compor. Historicamente, é o sindicato que todo ano consegue compor uma convenção coletiva. Então, eu acredito que a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente chega no objetivo aí. A gente conhece sindicatos que estão há 4, 5, 6 anos sem compor uma convenção coletiva. Então, mesmo com os desafios, a gente tem conseguido buscar esse equilíbrio, mesmo não atendendo 100% o desejo das categorias, mas trazendo ali uma realidade para que a gente possa continuar mantendo os empregos, que eu acho que é um grande Sim, desafio, com certeza, né, né? é um equilíbrio como Tem que você ter um trouxe. equilíbrio. Então, a gente acaba tentando mostrar isso para o outro lado também. Às vezes é possível, às vezes não. Mas é isso que a gente tem feito aí ao longo desses 23 anos. Muito bom, Dani. Eu acho que respondeu super bem e o entendimento de que para quem não está ligado nesse tipo de assunto, né? Ah, minha empresa é pequena, eu tenho só 2 profissionais, eu tenho 3 profissionais, isso vai te impactar, né? Isso te impacta no final. E claro, para as grandes redes, os grandes grupos, é um impacto muito grande, como você trouxe, e você, de fato, ou vai minar o seu crescimento, se você é pequeno, ou de fato pode representar ali uma bomba relógio, que tem às vezes um tempo muito curto para estourar, em termos de você ter um equilíbrio financeiro, né, como você trouxe. Então, uma atuação extremamente importante do sindicato. Você trouxe um pouco da sua atuação também, como você colocou, né, nessa ponte aí público-privado, né, esse é um outro pilar do seu trabalho. Então, você falou aí, né, dessa sua representação, né, esse seu cargo junto também ao governo aqui do Distrito Federal, dentro do mercado de saúde, inclusive para planejar cirurgias eletivas em parceria, e muitas articulações durante a pandemia, é algo que a gente acompanhou de perto também, um momento muito específico, muito peculiar aí de tudo que a gente já viveu como ser humano Sim. nesse momento, né, do mundo. Como é que esse tipo de mobilização impacta o setor, as equipes de saúde, e especialmente considerando esses cenários desafiadores como a própria pandemia? Traz um pouquinho desses históricos ali, você não conseguiu respirar, né? Eu falei, não sei como é que essa pessoa saiu do outro lado, porque todo dia era algo É muito algo novo. específico, algo novo para ser resolvido. A pandemia, eu tenho 50 anos e historicamente, como eu disse, eu estou há mais de 30 anos na saúde. Então, foi um momento mais difícil, né? Foi um momento sem precedentes. Eu acho que quem viveu uma pandemia, que nós já tivemos algumas, né, ao longo da história da humanidade, mas essa pandemia ela foi abrupta, agressiva. A gente perdeu muitas pessoas, né, muitos familiares, muitos amigos, muitos profissionais. Então, foi desafiador. Nós não estávamos preparados. Eu acho que o mundo não estava Sim. preparado. E por esse motivo, as consequências, como perda das pessoas, e aí tudo que a gente precisou viver de última hora, né? Veja, o que a gente possivelmente fosse implantar daqui a 10, 20 anos, né? A IA, Sim. a- as inovações todas, as reuniões por Muitas videoconferência, muitas automações. automações, a inteligência artificial aí batendo na porta. Por um lado, a pandemia trouxe essa realidade, né? A gente teve que se adequar, trocar o pneu com o carro andando. Sim. E isso foi muito desafiador, né? A gente aprendeu na marra. Mas também trouxe muita oportunidade de negócio. Mostrou que a gente, aqui no DF, por exemplo, Brasília ainda é muito nova, então tem muito que crescer. Eh, mas também mostrou quanto a gente é vulnerável, né, e quanto a gente tem que estar mais preparado, mais capacitado, porque a cada dia, veja, o ano passado
A dengue, se posicionou de uma forma, né, nós perdemos muitas Sim. pessoas com a endemia de dengue. Esse ano a gente já se preparou melhor e a perda foi muito menor, né. E com a pandemia, os atendimentos ambulatoriais eles ficaram parados, Sim. né, a gente ficou focado em atender as emergências, as UTIs, nós não tínhamos espaço para tratar Uhum. as doenças cotidianas, Sim. né. Então acumulou um número de cirurgias eletivas, gigantesco em todo o país, né, não só em Brasília. Aqui, se eu não me engano, chegou a 100.000 cirurgias. Então hoje tem todo um movimento, a gente sabe que nem a Secretaria de Saúde e nem o serviço privado está preparado para fazer tudo que a gente já tem no cotidiano é aquilo que acumulou, né. Uhum. Muitas doenças não foram, reconhecidas naquele momento ou diagnosticadas naquele momento. Foi dado um start no ambulatorial, na prevenção, na precaução. Sim. Então quando a gente cessou o período de pandemia, veio o efeito Um rebote. boom. E aí veio um boom, né, aumento dos números de câncer, das cirurgias mesmo, gerais, e aí vai, pediátricas. Então, assim, mesmo que o governo faça um esforço gigantesco, ele não consegue internalizar todas essas cirurgias de uma vez só. Então, essa oportunidade dessa parceria público-privada, ela veio no momento ideal para que isso acontecesse. Nós fizemos uma parceria há 2 anos com o governo do Distrito Federal, nós realizamos em torno de 10.000 cirurgias. Hoje estão na praça, se eu não me engano, 6 ou 7 novos editais para serem realizados mais 30.000 cirurgias, e a intenção do governo do Distrito Federal até o final do ano é tentar zerar a fila de cirurgia eletiva, né. Esse não é só uma iniciativa do governo do Distrito Federal, outros estados também, é uma iniciativa do governo federal, do Ministério da Saúde, e muitos estados já estão avançando. Então a gente espera que a gente possa contribuir com esse papel. Não há nenhum tipo de lucratividade em cima dessa relação. A nossa intenção é o nosso papel social mesmo, né, de tentar fazer essa devolutiva para a população, a preço de custo mesmo, para que a gente possa respirar, né, tirar esse pessoal da fila, poder dar qualidade de vida, poder dar vida, né, Sim, sim. porque a doença ela cessa, né, a sua qualidade. É um público muito específico, né, Dani? Eu falo que a É. área de saúde é uma área que você tem um público final e é um público que ele está adoecido. É um público que ele está ali, a natureza do negócio, dos negócios, dos empreendimentos na área de saúde, eles tratam, em geral, pessoas que estão doentes. Então você tem todo um cuidado, né? Tem todo um olhar especial, como você colocou, né? A doença ela cria uma atmosfera, um cenário que ele é muito diferente. Ele torna o segmento muito peculiar em relação à agilidade para a resolução das questões, né? Às vezes são questões de vida ou morte, muitas vezes. Então, essa rapidez. Mas a gente trouxe o assunto da pandemia, e com o assunto da pandemia não dá para a gente deixar o assunto de saúde mental de fora, né? Então, a questão da campanha do Janeiro Branco aí que passou, a gente já está em junho, mas é uma das iniciativas que você apoia. Como é que o SBH ele se engaja nessa causa? Qual a importância de abordar esse assunto no ambiente de trabalho, e especialmente da saúde, que é bastante peculiar, considerando essas particularidades, essas pressões também que os profissionais da área enfrentam? Então, a saúde mental hoje talvez seja a doença, eh, mais em voga no mundo inteiro, né. Inclusive está tendo um fórum agora da OIT, está sendo discutido muito isso lá, nós temos uma equipe nossa lá, o Clóvis, Sim, está lá com uma equipe gigantesca da saúde, descobrindo o que que o mundo está fazendo em torno da saúde mental. A pandemia também aflorou muito, imagina você sim. ficar preso em casa, com a sua família, com medo de pegar a doença, sem saber o que que Sim. então isso desenvolveu realmente uma emergência nessa área. Fora isso, o acúmulo de trabalho, como você mesmo colocou, né, a pressão, veja, as mulheres com essa jornada tripla aí, né, muitas doenças, burnout e tantas outras, vieram à tona e deixaram claro para a saúde pública e privada que é o foco mesmo, a gente precisa trabalhar. Hoje as empresas que não estão focadas na pessoa, seja ela, o paciente, né,
centrado no paciente, centrado no profissional, centrado no médico, se o centro das organizações não forem as pessoas como um todo, seja ele médico, paciente, a gente não vai avançar, né? Então eu vejo que há uma preocupação muito grande do sindicato em torno desse assunto. A gente tem feito uma série de iniciativas. Nós fizemos um evento gigantesco no centro de Brasília, ali no CONIC, entendendo que o CONIC é ali o centro da nossa cidade, está ali bem na rodoviária, passam diariamente milhares de pessoas. Então, nós fizemos uma parceria com uma instituição e com a prefeita do CONIC. Nós realizamos um evento gigantesco lá voltado para a saúde mental, com apoio de várias instituições, Ministério Público, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. E aí a gente vem mantendo esse trabalho de janeiro para cá. Então, todo mês tem uma iniciativa ali. Então, o Bacana. sindicato está apoiando esse trabalho que está sendo feito no CONIC, porque a gente acredita que parte da população passa ali entre a rodoviária e o CONIC, são milhares de pessoas. Então, é a área que a gente imaginou que pudesse dar maior aceitação do público. E muitas outras, né, palestras, treinamentos, né, nós tivemos agora o advento da NR1, Sim, que foi bastante preocupante para nós, do jeito que a norma saiu, tanto é que a nossa confederação pediu aos ministros que fizesse o adiamento dessa instrução para que a gente pudesse entender um pouco mais, porque a forma que ela foi escrita, ela estava um pouco confusa, sim, e isso também trouxe muita preocupação para nós, porque o empregado precisa entender também qual é o papel das normativas de trabalho. sim. Então, a gente espera que nesses 12 meses a gente consiga desbravar essa normativa para poder implementá-la da forma correta e adequada, para oferecer melhor assistência para o nosso profissional, para o nosso prestador de serviço, que são os médicos, e até mesmo para o paciente, né? Os desafios são muito grandes, né? Outra questão que a gente tem preocupado é o envelhecimento da população, né? Aqui no Distrito Federal eu vejo pouquíssimos falar sobre isso. Sim. Não estou vendo ninguém falar sobre isso, né? E quando a gente vai olhar os dados, 2050, lá, 2/3 da população vai estar acima de 60 Não, e anos. tá aí, né? A gente acha que tá longe, mas Não não está tá longe, não. não está longe. Então, eu vejo se falar muito pouco disso. Então, nós temos os desafios das casas de cuidado. Você quer deixar seu Sim, pai, sua mãe, uma tia, uma parente, numa fazenda afastada do Distrito Federal. Seria muito mais fácil ter ambientes aqui no Distrito Federal onde você pudesse sair para trabalhar, deixar seu filho igual você deixa seu filho na na escola, você deixaria sua mãe numa casa de cuidado e ali no final do dia você iria lá, pegaria ela, como você faz com seus filhos, né? sim. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa que a gente tem que tratar, né? E um dos pontos também é essa questão do envelhecimento da nossa população. Um outro ponto, Dani, e aí essa pauta da saúde mental, do envelhecimento da população, acho que tudo isso também direciona para quando a gente fala do efetivo que trabalha dentro da área da saúde, né? Todos esses fatores que você está trazendo, além do impacto diretamente na assistência, no cuidado da ponta, nas soluções que a gente precisa pensar de forma muito sistemática, né? Sistematizada, na verdade, sobre as soluções que a saúde precisa dar, tanto pública quanto privada, isso também direciona para a questão do efetivo que trabalha na área de saúde. E aí a gente está falando de formação, de atração desses profissionais, de retenção desses profissionais qualificados no setor de saúde do DF. Nós desenvolvemos junto a vocês uma pesquisa há alguns anos atrás. Vocês têm muito a característica também como sindicato de olhar para dados, né? Você traz muitos dados e isso é algo extremamente estratégico e relevante para pensar em soluções. E são muitos os desafios enfrentados também nesse pilar de mão de obra qualificada para atuação dentro do setor. Como é que o SBH e você, né, como profissional estratégica dentro desse setor, enxerga e lida com esse cenário e as iniciativas que vocês têm e também recomendam, direcionam para que sejam adotadas pelas empresas, né, pelas instituições de saúde frente a esse cenário de mão de obra? O cenário de mão de obra está desafiador, né? A gente tem uma geração que eu não sei mais a letra, né? Porque todo dia muda. A Z que está A chegando. Z que está chegando. Então, a gente entende que é uma geração muito antenada com tecnologia, com inovação, mas muito desprendida de
de compromisso, de responsabilidade com o sistema. Então, assim, a gente tem um turnover altíssimo, né? A mão de obra ainda muito despreparada. Não sei se isso é um reflexo, da formação, possivelmente sim, né? Eu não sei o que as escolas têm feito para esses profissionais, então ele chega muito despreparado, não só, do ponto de vista de conhecimento técnico, mas também emocional, né? Eu vi uma matéria essa semana que uma empresa colocou uma uma vaga, uma contratação, e aí ele entrevistou cento e tantas pessoas. Algumas dessas pessoas vieram com seus pais para fazer as entrevistas, né, que foi chocante para ele. E daqueles que ele selecionou, alguns foram contratados, e o maior desafio era mostrar para eles que no ambiente de trabalho eles não podiam usar celular. No nosso caso, o uso de adorno, né, brinco, Anel. anel. Então, assim, o pessoal não entende isso, né, é uma geração que ele está a termo a essas questões, né. Então a área de saúde, por ser uma área tão específica, tem enfrentado um desafio muito grande com essa população mais jovem e que não tem todo esse comprometimento me no conhecimento e na condição emocional. Então os nossos maiores desafios estão na parte emocional, porque conhecimento muitas vezes a gente treina, né. Sim. Eh, Passa ali 90, 120 dias com esse profissional quase que embaixo da asa ali treinando, E né. existem várias instituições de saúde que têm programas muito bem estruturados técnicos, né, você que Sim, acompanha isso bem de perto, já vem há vários anos estruturando escolinhas internamente, programas internos para formação, às vezes, do próprio júnior que está chegando, porque não acha uma mão de obra qualificada. isso é uma anomalia, né. Nós Sim, tivemos que investir na área de educação profissional para melhorar a capacitação desse profissional quando ele chega na sim, empresa, porque como a gente disse, a gente está lidando com saúde. E se esse profissional não estiver bem qualificado, ele pode gerar uma situação irreversível que sim, pode levar, inclusive, o paciente à morte. Então, há uma preocupação muito grande. Então, a maioria das instituições aqui no DF optaram por ter não só uma educação continuada, ter, às vezes, até uma instituição de ensino para poder passar esse profissional por um período para que ele realmente esteja preparado para vir para a linha de frente, né? Hoje, o maior relato das nossas áreas de gente é a dificuldade emocional, né, sim. de atendimento ao paciente, de conflito interno, de Resiliência, né. resiliência, de comprometimento. Esse profissional ele é muito sensível, ele não tem hoje uma capacidade, uma resiliência de enfrentar os problemas, de debater os problemas. Ele, numa situação delicada, ele recua ou ele pede para sair, ou ele ali na situação, ele gera um conflito muito maior. Então a gente vê um despreparo muito grande dessa nova turma. E eu tenho, me preocupado muito, com os profissionais mais antigos, né, que hoje o pessoal hoje não valoriza muito essa mão de obra. Então eu tenho dito para os nossas áreas de gente: "Vamos mesclar o novo e o velho junto", Sim, porque eu acho que aí traz sim um equilíbrio, né. Com essa questão das inovações, do pessoal estar muito antenado, as empresas falam: "Não, eu quero contratar uma pessoa nova, cheia de gás, né, cheia de novidade, tecnologicamente avançada", mas na prática a gente tem entendido que esse não é o melhor mecanismo, né, talvez ter uma mescla desse público novo, até para dar um gás no que está sim, mais experiente, mas você precisa ter esse equilíbrio. E aí, além disso, você também entendendo que a população vai ser envelhecida, e essa mão de obra que é mais experiente vai ficar como nessa história, né. Então, assim, é o que a gente tem orientado muito as empresas, além de capacitação, parcerias com as instituições, os trabalhos que a gente fez e faz com vocês para que a gente melhore essa, capacitação, esse treinamento, mas o que a gente tem orientado é que as empresas tenham essa consciência e hoje olhe esse profissional mais experiente com outros olhos e entenda que ele possa ser o equilíbrio nesse sistema, onde busca a experiência com a inovação, porque só a inovação ela não está conseguindo, esse profissional mais jovem, mais antenado, mais cheio de inteligência artificial, tecnologia, para lidar com os conflitos do dia a dia, principalmente na área de saúde. Então é. a gente tem pedido esse equilíbrio para o setor, para ver se a gente dá uma amenizada nas grandes dificuldades, né, turnover,
e afastamento por doença, então eu acho que é mais ou menos por aí. E muito interessante você colocar, trazer esses pontos. Eu estava aqui com a pergunta engatilhada para perguntar qual que era a sua aposta como profissional de tanto tempo com esse olhar estratégico dentro do segmento. Esse é um desafio que muitos segmentos têm. É um desafio da área de saúde, com certeza, principalmente frente às necessidades, ao que a gente fala, aos skills, né, as competências que são necessárias numa linha de frente da área de saúde, e que envolvem muito emocional e muito comportamental. Mas se era de fato formar gente, porque as pessoas não estão chegando com essa formação, ou apostar nessa camada que tem mais tempo, é mais experiente, e como você falou, por décadas foi uma camada ali da mão de obra em muitos segmentos, eu não estou falando especificamente da área de saúde, mas que foi sendo descartada, não, já passou da idade, né? E que hoje a gente vê que é uma camada extremamente relevante, estratégica, e que vai precisar realmente ser desenvolvida em alguns pontos, como todos nós, né? Como a mais nova. Mas que se você apostaria que realmente seria essa camada nova que está chegando, que tem que ser desenvolvida, as pessoas que estão há mais tempo, que precisariam ser desenvolvidas, mas aí você traz uma ideia muito interessante aí de mesclar esses públicos. Isso é Eu tenho incrível. 50 anos, então eu estou no auge da minha idade, né? E com bastante experiência, com Sim, mais serenidade, com mais disponibilidade, né? Então, assim, se esse mercado não me enxergar como uma profissional viável, né, e só oportunizar os mais jovens, pensando que seria, no caso, mais adequado, eu vejo hoje isso como um equívoco grande. sim, Primeiro, mais uma vez, eu vou massificar esse ponto, que é o envelhecimento da população. Né? Minha avó teve 5 filhos, minha mãe teve 3 filhos, eu tive 2 filhos, e eu não sei se a minha filha vai ter filhos. sim, Pode ser que ela tenha um pet, é né? verdade. Então, assim, e tudo bem, mas o que a gente precisa imaginar é que nós temos profissionais de altíssimo gabarito no mercado. O empresário não consegue mais enxergar isso porque está voltado muito para essa área de inovação. Então, ele acha que o mais novo é mais rápido, é mais ágil, e aí tem deixado esse profissional de lado, né? Ou acha que ele não tem condições de pagar porque o cara é muito experiente. Então, não, nem vou apostar nessa pessoa, ela já vem de mercado, ela tem muita experiência. Então, ela deve ter um custo muito mais alto. E aí a gente tem visto aí uma série de profissionais sendo abandonados no mercado, excelentes profissionais, e essa dificuldade que o mercado tem apresentado de estar trabalhando com essa, com esse público tão mais jovens, tão menos experiente, e a gente tem visto aí os efeitos que isso tem aparecido no mercado. Então, a minha sugestão hoje, estando à frente do sindicato há tanto tempo e estando na saúde há 31 anos, é que as empresas realmente busquem esse equilíbrio, né? Tente capacitar, sim, os novos entrantes, os jovens, mas que invista também naquela mão de obra capacitada, experiente, para que ela seja ali um ponto de equilíbrio para esse jovem, no momento Sim. de aflição, você ter uma pessoa mais experiente que possa falar, calma, não é bem assim que as coisas acontecem, deixa que eu vou te ajudar. Mentores mesmo, né, Mentores, internos. né? Porque hoje eles não têm essa flexibilidade. Ele está num problema ali, mas o colega dele é igual, pensa igual, Sim. então muitas vezes ele não tem um braço de apoio, né. Então eu vejo que ter ali alguém mais experiente do lado dele, que possa trazer essa visão mais calma, mais serena: "Calma, eu vou te ajudar, fica tranquilo, isso é assim mesmo", Sim. E que isso só a maturidade dá, né? só a maturidade dá. Eu acho que isso vai trazer sim um equilíbrio melhor nessa relação de trabalho. O que você traz para esse jovem como um conselho? Jovens profissionais que desejam atuar na gestão de saúde ou até na representação de entidades de classe, quando a gente fala dessas habilidades de liderança, de gestão de pessoas, emocionais, comportamentais, o que você considera essencial? Então, tem um detalhe, a gente tem alguns equívocos no mercado, né, eu acho que a gente nunca se vendeu, assim, o mercado de saúde, por ser tão peculiar e cheio de milindre, a gente fala muito pouco sobre o potencial. Sim, Então, hoje ninguém sabe quanto que remunera um profissional de saúde, né, o pessoal quer ser médico, quer ser odontólogo, né, mas não quer ser um gestor de sim. saúde. Eu não vejo ninguém falando: "Eu nasci para ser um gestor de hospital, eu nasci para ser um dono de", né. As pessoas estão mais voltadas para aquelas áreas mais, de saúde especificamente. E o mercado de saúde é um mercado muito promissor. Sim.
nós temos salários altíssimos no nosso setor, né? Então, assim, o que eu eh, deixo aí para esses jovens é que eles busquem essa qualificação profissional, busquem o setor de saúde, entender um pouco mais sobre o setor, as necessidades, amplie a sua mente, a sua cabeça para essa área, porque realmente é uma área que hoje tem crescido muito, é uma área essencial, sempre vai existir, então é um mercado muito promissor. Não é um mercado que inicia e tem ali talvez a data fim para. Porque a gente tem muito disso, né? Se inicia um projeto, daqui a pouco muda todo o cenário. Então, saúde, segurança e educação são atividades essenciais, elas vão existir para toda a vida. E a área de saúde só tende a crescer. Então, eu vejo que é uma área muito promissora, mas que precisa de muita qualificação e preparo, e que esse profissional ele precisa buscar conhecimento. E dito isso, buscar organizações e escolas que realmente possam oferecer isso para ele, né? O conhecimento técnico, acadêmico, de atuação mesmo no dia a dia, que ele possa buscar instituições sérias, né? Não é só Porque ter o diploma ou o não. certificado. Nós, inclusive, depois que a gente fez aquela pesquisa, a gente veio discutindo isso com os sindicatos laborais, da necessidade da gente buscar uma forma de qualificar esses Sim, profissionais, né. Muitos se formam e não conseguem entrar no mercado de trabalho, eles não passam no processo seletivo. sim. Não passam por falta de conhecimento técnico e não passam por falta de conhecimento, operacional, emocional, eles não conseguem passar a barreira do processo de seleção. E aí, diante de tantas discussões, a presidente, na época, do Sindicato dos Enfermeiros, ela foi eleita deputada distrital, que é a Deise Amarílio, e ela transformou essa nossa discussão e aquela nossa pesquisa de gaps profissionais na área de enfermagem num projeto de lei. E esse projeto de lei foi implementado, foi regulamentado. Nós fizemos uma parceria com o Senac e a gente tem oportunizado, de 3 em 3 meses, 600 pessoas a terem essa, não vou te dizer requalificação, né? Ela tem uma oportunidade, mesmo formada, voltar à sala de aula e rever todo aquele conteúdo, Se né? Se atualizar, atualizar, né? trocar com outros profissionais, né. Exatamente. Então a gente tem feito isso, buscando levar esse profissional para o ambiente de trabalho, para gerar emprego, né? Claro. Então, assim, esse é um grande desafio, né? O cara está formado 5 anos, 10 anos, já está totalmente sem conhecimento. Então a gente colocou esse profissional de volta na sala de aula, tudo gratuito, com bolsa, inclusive, oferecida por esse projeto como um todo. E a gente espera que isso traga um efeito positivo para o setor, trazendo aí mais mão de obra, mais qualificada, com uma instituição séria como o Senac, para que a gente possa mudar a história aqui do nosso Distrito Federal. Excelente, eu acho que é um exemplo muito prático de como vocês atuam de forma bem sistêmica, né. Então quando você falou: "Olha, não é só eu olhar", tem o interesse sim dos hospitais, do patronal, mas se não funcionar para todo mundo, não vai funcionar para Não ninguém, funciona. né. Então essa ideia de realmente articular todas as pontas para que de fato seja bom e gere bons frutos para todo mundo. Então vocês têm bastante essa visão, a gente acompanha isso há bastante tempo. Com essa ideia, Dani, eu tenho 2 perguntas para você aqui para a gente fechar o nosso bate-papo, tá chegando ao final, mas uma delas é exatamente qual é essa sua visão para o futuro da saúde aqui na nossa capital, nível Brasil, considerando essas integrações público-privada, inovação, tudo isso que você trouxe aqui no nosso bate-papo, em termos de, tecnologia, como, né, continuar a investir em capacitação, em qualificação, em estratégias eficazes para unir todas essas pontas em prol de uma saúde que realmente seja integrada e benéfica para todas as pontas, né. Como é que você vê esse futuro da saúde? Então, eu acho que a gente precisa conversar mais, né? O diálogo, ele, cada um colocando na mesa ali as suas dificuldades e as suas intenções, né, os seus objetivos, eu acho que facilita bastante, né. E aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, ele tem nos oportunizado essa fala ativa, sabe. Então a gente tem discutido muito essas questões público-privada, né, em prol de trazer esse benefício à população, né. De fato, nós temos aí um problema econômico, né, não há,
não é só no Brasil, a gente sabe que a assistência à saúde ela é cara. Tem países que não conseguem oferecer Sim, a integralidade que o nosso país tem, né? O SUS realmente é um direito incrível que o nosso país tem. Isso não é uma realidade de outros países. Então, assim, a gente precisa trabalhar juntos para a gente poder continuar mantendo viva essa questão do SUS, né? Trazendo aí aquilo que o SUS não tem de eficiente naquele momento, que ele possa ali também ter essa parceria com o privado, para a gente ter essa devolutiva e fazer essa entrega para a população. Porque, como eu disse, os recursos são escassos, nós temos uma população envelhecida, os custos assistenciais vão aumentar significativamente, a gente tem visto aí anualmente aí com os reajustes. sim. Eu costumo dizer que a saúde suplementar ela vai ser um artigo de luxo daqui a pouquíssimo tempo, Uhum. como é em outros países. Nem todo mundo realmente vai conseguir continuar subsidiando isso, então seremos usuários sim do Sim, SUS. Então, o que a gente puder fazer hoje para tentar manter esse equilíbrio e tentar reverberar ou perpetuar quanto mais tempo ainda esse mescla, vai ser muito importante. Eu não vejo outro caminho a não ser com diálogo. Há uma resistência muito grande de alguns, por uma série de interesses em não entender essa relação público-privada, mas isso acontece no mundo inteiro, é o que realmente traz essa sustentabilidade, essa manutenção. Então eu vejo com muito bons olhos essa parceria, e eu acho que é isso, a gente precisa pensar nas políticas públicas, nós estamos passando agora as questões das doenças sazonais respiratórias, de janeiro para cá, com um público altíssimo, contaminado pelas bronquiolites. Então o que que a gente tem feito no público e privado? Conversado, discutido, para que a gente possa melhorar, para que o ano que vem a gente não não tenha um boom como sim. nós tivemos agora. Foi o que aconteceu com a dengue. A dengue ela vinha na sua realidade anualmente, o ano passado ela fugiu completamente, aquilo que se era esperado, né, porque a gente precisa contar com o apoio da população Sim. também. Ela tem um papel É um muito trabalho é integrado. integrado, não dá para responsabilizar A e B. "Ah, não, o Uhum. problema é do gestor público". Não, o problema é da saúde privada, né, nós estamos ali envolvidos, nós estamos dentro da cadeia, não tem como a Sim, gente, como população, se eximir, né. destacar, né, daquilo. Então, assim, de lá para cá, a gente conseguiu ter uma dengue mais controlada esse ano, talvez com uma conscientização maior da Sim, população, nos ajudando nesse trabalho. E hoje trabalhando aí para que o ano que vem a gente tenha um menor, casos de bronquiolite, a gente possa, passar essas transições climáticas que tem interferência muito grande na nossa saúde, de forma mais tranquila. Então, assim, o que eu vejo é diálogo. Precisa ter diálogo, a gente precisa aprofundar mais, a gente precisa sentar mais. Você falou uma coisa muito importante que é a questão de dados. Hoje a maior riqueza do nosso planeta é dados, né. sim. Tanto é que já existe aí uma série de normativas, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o dado hoje, com o dado é que você consegue de fato buscar uma efetividade. Então só com o dado a gente descobriu que a gente precisava melhorar mais a capacitação profissional, Sim. né, que a gente tinha um gargalo educacional, que vinha lá de trás da ponta, que os profissionais tinham problema de base ali, matemática, português, não era só, comportamental, mas também de base. Alguns não sabiam nem regra de 3, como é que vai trabalhar com medicamento. Então, a gente só conseguiu chegar nessa realidade quando a gente parou e foi checar os dados, foi buscar informação para trazer isso com segurança, porque o achismo ele é complicado, ele Uhum. pode ter outros vieses e isso é muito perigoso. Então, nós aqui do patronal, a gente tem muita preocupação. Então, hoje é trabalhar com dado, com informação concreta, para poder criar políticas públicas e privadas que possam realmente trazer uma efetividade para a saúde da nossa cidade, Que funcionem. que funcione. Faz todo É. sentido, Dani. E aí, a gente chegamos na nossa última perguntinha aqui, é uma pergunta mais para você. Eu
A gente comenta muito internamente na Rev, a Daniela é uma referência pra gente, né, como Ah, obrigada. profissional, como liderança, como articuladora, é realmente uma mulher, assim, incrível, fora da caixa, né, e além de todas essas atuações dentro do sindicato, dentro do próprio, né, da saúde aqui do setor do DF, de todas essas instituições que a gente mencionou aqui, é bacharel em direito, ocupa diretorias aí em outras, né, instituições, é muita coisa, a gente não sabe como é que ela equilibra tudo isso na vida. E ela também é sócia fundadora do Hospital de Olhos do Distrito Federal. Né? Ela está à frente, é empreendedora da área de saúde, então ela consegue ver todos esses lados, ela está na outra ponta também. Como é que essas experiências tão diferentes, né, e a sua formação contribuem para essa liderança tão multifacetada que você tem frente a tantas coisas? Como é que você concilia tantos papéis? Como é que você consegue fazer tudo isso? É um desafio, né, como a gente colocou, que a gente assume muitos papéis. E ao longo da minha carreira, eu pude ter a oportunidade de estar lá do lado do tomador, que é aquele que contrata o serviço do prestador. Sim, Hoje eu estou aqui representando o prestador, né, e me tornei prestadora de serviço. Então, você acaba tendo um conhecimento do todo, sim, né, do sistema da cadeia produtiva como um todo. Então, você tem essa realidade muito mais clara, né, e há alguns anos, eu resolvi voltar a empreender, não é a primeira vez que eu empreendo na área de saúde. Eu fui empresária do setor com os meus 22 anos, trabalhava numa operadora, a gente resolveu, verticalizar na época para criar essa sustentabilidade, então fui dona de uma clínica que era biomédica ali na Asa Sul, e aí realmente era um momento oportuno e depois eu saí dessa área de operador e vim para a área do prestador, e aí fiquei só na gestão. E aí em 2019 eu fui convidada por um grupo de empresários a desenhar um projeto para que eles fossem dono de um hospital oftalmológico, que não era a minha área de atuação sim, especificamente, porque eu estou na saúde integral, sim. né, eu não estou só na saúde médica, só na saúde Sim. odontológica, a gente está no conglomerado todo. Então a gente desenvolveu um projeto para alguns empresários e ao fim desse projeto a gente entendeu que eles não estavam prontos para serem exclusivamente donos daquele empreendimento. E aí, com alguns amigos e parceiros, a gente resolveu vender esse projeto. E a gente idealizou a HUDF, que é o Hospital de Olhos do Distrito Federal, mesmo tendo aí 80 concorrentes, né? A gente imaginou, não, a gente consegue, por toda a experiência que a gente tem, a gente consegue fazer algo diferente, e entregar uma oftalmologia diferenciada para a nossa cidade. O hospital, ano passado, esse ano vai fazer 5 anos, né, em agosto. E assim, só um sucesso, a gente já replicou esse modelo no interior de São Paulo, a gente construiu um hospital de 3.000 metros quadrados em Hum, Araçatuba, tá, para um empresário. E o ano passado a gente conseguiu também, promover um outro projeto um pouco maior lá no Rio de Janeiro, e aí com um grupo muito maior de médicos especialistas na área de oftalmologia. Então, esse é um projeto que tem crescido muito, a gente já está em 3 estados, e a nossa intenção é só crescer, né. Eu acho que a área de saúde, em alguns setores, ela vem se consolidando e a oftalmologia não é diferente. Então, assim, eu estou muito feliz em estar também empreendendo nessa área e poder deixar o meu legado aí, né, na saúde suplementar. Não só como gestora, mas também como empresária do setor, também sentindo as dores e as alegrias que esse setor nos oferece. Então é isso, foi isso que a gente ah. resolveu fazer. Gente, obrigada, Dani. Muito obrigada pela sua participação, pelo tempo. Gente, é uma honra mesmo, tá? O tempo na agenda dela é precioso. É isso, eu Muita agradeço. coisa, né, para entregar, para fazer frente a todos esses desafios. Mas tá aí para vocês. Daniele Feitosa é uma super profissional dentro do segmento da área de saúde, uma visão muito integrada, muito estratégica. Tenho certeza que você vai tirar lições muito valiosas. Dani, obrigada. Eu que agradeço, Carol, por estar aqui, por ter tido essa oportunidade. Você é uma pessoa muito especial que está conosco já há muito tempo, né? A gente já tem uma história de trabalho junto nessa área de pessoas. Então, eu te desejo muito sucesso aí com essa nova empreitada, não só com a Rev, mas também aqui com o programa. E conta com a gente, estamos juntas, e é isso. Vamos Obrigada. junto, obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Acompanhe a gente aqui no YouTube.